Dando sequência aqui ao nosso trabalho aqui no TMC 360, é hora de falar mais uma vez sobre Estados Unidos, Venezuela e petróleo. Está na linha conosco aqui o Gabriel Vasconcelos. A gente vai falar muito, não se cansa não, Felipe. Não, de jeito cedo para isso. É cedo demais. O assunto é o assunto do ano, pelo visto. Do ano. Gabriel Vasconcelos, que é jornalista da agência Infra, especialista em óleo e gás. Agência Infra, que é parceira aqui da TMC desde os primeiros dias, né? Um dos principais veículos do Brasil na cobertura da economia e da infraestrutura, agência Infra. Bom, não dá para fugir do assunto petróleo e tem uma leitura importante que o Gabriel vai trazer para a gente, que é a dos mercados, né? Especialmente do Brasil, do caso do Brasil, no momento em que a situação do petróleo, da produção e da venda de petróleo na Venezuela vai mudar totalmente, vai virar de ponta cabeça. Gabriel, muito bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Tudo bem. Gabriel, o que a gente pode dizer com relação a eventuais alertas dentro do setor petrolífero brasileiro com relação a isso que pode vir a acontecer? Não sabemos ainda o que vai acontecer na Venezuela, mas que vai virar, né, de uma coisa para outra, com certeza vai, né, Gabriel? Sim, a gente ainda aguarda a consolidação da situação lá e as fontes de mercado estão bem reticentes nas suas percepções, mas duas coisas já chamam a atenção. Para o curtíssimo prazo, aí como colocou publicamente o ex-presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, abre-se uma possibilidade para as empresas brasileiras ampliarem as exportações, né, substituindo o petróleo venezuelano que ia para a China. Isso tem um limite, segundo os executivos e os analistas, porque o petróleo venezuelano ele é mais pesado, ele é de um tipo bem diferente do brasileiro. Então, essa substituição seria parcial. É um espaço bem limitado, não, digamos, não muda o jogo, né, do mercado. Mas, no longuíssimo prazo, o que a gente escutou dessas fontes, executivos e analistas que acompanham o mercado diariamente, é que se a Venezuela voltar, né, se for reabilitada, conforme os planos do governo americano, eles passam a competir com as novas fronteiras brasileiras, por exemplo, a margem equatorial lá no norte, né? Os investimentos das petroleiras, principalmente as americanas, passam a ter que se dividir entre uma Venezuela eventualmente recuperada e os negócios no Brasil. Gabriel, Dani Lima, tudo bom? Ótimo falar com você tudo por aqui. Bem. Feliz Ano Novo. Eu queria seguir um pouco na toada que você traz sobre os efeitos, né, para a petroleira brasileira, para a Petrobras, né? Como você traz aí uma avaliação do Jean Paul Prats, ex-presidente da estatal. No curto prazo, a gente deve esperar algum tipo de valorização ou desvalorização dos papéis da Petrobras? Olha, isso muda muito pouco. Vamos colocar assim, essa situação na Venezuela, ela não tem sido, nem para a Petrobras e nem para outras empresas petroleiras, um drive importante, né? A Venezuela não é hoje uma produtora relevante, ela produz aí, na melhor das hipóteses, 1 milhão de barris por dia. Esse número é um número otimista, vamos colocar assim, apesar de ter as maiores reservas do mundo, como se tem batido muito na tecla. Mas ela não mexe muito no mercado. A maior prova disso foi que no dia seguinte, os preços do petróleo tipo Brent, eles variaram muito pouco. Foi como se aquela situação não tivesse existido. Foi um dia normal no mercado. Tamanha é a insignificância da produção atual da Venezuela. É claro que para a Petrobras, se ela conseguir de fato aproveitar esse espaço deixado momentaneamente por eles, que estão bloqueados pelos americanos, isso é um fator de valorização. Mas, como o pessoal tem dito nos bastidores, não é algo que vá mudar nada para a Petrobras. Alvarez? Gabriel, você disse agora há pouco que a Venezuela não tem uma produção relevante, é um fato conhecido, o mundo viu a deterioração do petróleo venezuelano ao longo do chavismo, eles não conseguiram continuar a produção que existia antes. Mas já teve um tempo em que a Venezuela, com essa grande reserva, teve 5% da produção mundial. Hoje, a estimativa é de que esteja em 1% da produção mundial.
Quanto tempo o mercado já estimou? Quanto tempo as empresas americanas entrando lá vão levar para poder fazer a produção venezuelana ser relevante outra vez? E aí chegar a 2, 3, 4, quem sabe mais do que 5% no futuro? Sim. Então, eu conversei com o Roberto Ardenghy, né, o presidente do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo. Ele me fala que nas contas, nas observações dele, isso demoraria, a partir do momento em que a Venezuela se mostrar estável politicamente, demoraria aí no mínimo 2 anos para os primeiros ramp-ups, né? Ramp-up é o jargão do mercado de petróleo para aceleração da produção. Isso é um tempo pequeno para o mercado de petróleo. Em 2 anos você já sentir uma reação, uma subida de produção. Para alguns projetos, ele fala em até 6 e 8 anos. Continua sendo um tempo pequeno, por quê? Porque no caso da Venezuela, a gente não tem o período de exploração, o período em que você está procurando o petróleo. Já se sabe onde ele está, é só uma reativação da infraestrutura e da produção. Então, a gente pode colocar aí numa estimativa em alguma parte da produção venezuelana voltando 2 anos depois de uma estabilização comprovada e indo até 6, 8 anos. Muito bem, nós ouvimos aqui no TMC 360 o Gabriel Vasconcelos, que é jornalista da agência Infra, especialista em óleo e gás. Com certeza, perdoe o trocadilho, Gabriel, mas a gente vai te explorar bastante nas próximas semanas, né? Porque o assunto... Cara, hoje ele tá totalmente tiozão, mano. O assunto mal começou a ser discutido aqui no mundo, né? Não é só no Brasil. Não. Obrigado, Dani Lima. Totalmente, obrigado. É anedota, desculpa o trocadilho, óleo e gás, eu vou explorar você. Um abraço, Gabriel. Valeu, bom dia pra você. Não, sinta-se à vontade, contem com a gente sempre aí. Um abraço.